Começar a live então. Vamos começar a falar de análise dimensional. Então dá uma olhada ali, nós temos representado aqui as 7 grandezas fundamentais da física. Então o que nós consideramos que toda a física ela é construída em cima dessas 7 grandezas fundamentais. A massa, cuja unidade de sistema internacional é o quilograma, o comprimento que é dado em metros, o tempo em segundo, a temperatura em Kelvin, nós temos a corrente elétrica em ampere, a intensidade luminosa dada em candela e o número de mols. E o chamado sistema MLT, onde toda a mecânica ela é construída com base, no caso, nesse sistema, então nós fazemos a seguinte consideração. A massa é representada pela letra M, o comprimento é representado pela letra L e o tempo é representado ali pela letra T. Mas qual que é a ideia da análise dimensional? Qual que é a ideia do sistema MLT? A ideia da análise dimensional, do sistema MLT, é que nós usamos esse sistema para representar qualquer grandeza física. Ou seja, qualquer grandeza física ela é construída em cima dessas 7 grandezas fundamentais. E no caso aqui, qualquer grandeza da mecânica, ela é construída em cima dessas 3 grandezas fundamentais, que é a massa, o comprimento e, no caso, o tempo, certo? Então, olha só. Nós temos aqui representado essas grandezas fundamentais, que seria massa, comprimento e tempo. E como eu disse, nós consideramos que as demais grandezas, elas, no caso, são construídas a partir dessas 3. Então, olha só, vamos considerar aqui algumas grandezas que nós temos ali, como área, volume, velocidade e aceleração. Vamos lembrar aqui das equações, então, dessas grandezas. Observe que, no caso da área, nós sabemos que a área corresponde, então, se nós pensarmos de forma mais fácil, a área como sendo de um quadrado. Então, é lado multiplicado por lado, ou um retângulo, que seria comprimento versus altura. Então, a área aqui seria L ao quadrado. Mas veja, L é medida de comprimento. Então, nesse caso, nós podemos dizer que a área seria L, que é comprimento, multiplicado por L, que é comprimento, porque um lado tem um comprimento, o outro lado tem um comprimento. E nesse caso, então, a área para nós seria representada por L ao quadrado. Observe que nesse caso aqui, eu posso então escrever que a área, na sua representação dimensional, ela não tem massa, certo? Então, eu posso dizer que o m está elevado a zero. Por quê? Porque m na zero vale 1. E 1 não vai influenciar, então, aqui na representação na área. O L fica elevado ao quadrado. E o tempo também não aparece na equação na área. Então, nós temos também t na zero. Observe que m na zero é 1, t na zero é 1, vezes L ao quadrado, gerando como resposta L ao quadrado. Aqui observe que, quando eu escrevo, no caso, m na zero, L ao quadrado, t na zero, eu estou dando uma resposta completa, no caso, para a grandeza área. Mas eu também posso, como eu mostrei aqui, representar de forma simples apenas como sendo L ao quadrado. Bom, o volume. Então agora, acompanhe aqui comigo. O volume o que é? Nós, se pensarmos, no caso de um paralelepípedo, que seria
o mais fácil de representar o volume, nós teríamos, no caso aqui, comprimento multiplicado por largura multiplicado por altura, certo? E nesse caso aqui do volume, vamos ver o seguinte. O comprimento. O próprio comprimento é um comprimento, então é representado por L. A largura é uma medida de comprimento, portanto, representado por L. E a altura também é uma medida de comprimento, portanto, representado por L também. Nesse caso, L, que multiplica L, gera para nós L ao cubo. Observe que o volume, então, ele poderia ser representado por m na zero, já que não temos massa nessa equação, L ao cubo, T na zero também. Vamos ver agora a grandeza velocidade. Bom, a velocidade, nós sabemos que é a razão entre o espaço e o tempo. Vou representar pelo V minúsculo, e eu sei que seria, então, uma fórmula aqui para a velocidade, ΔS sobre ΔT. Observe, aqui o que nós temos? ΔS é uma medida de espaço, ou seja, uma medida de comprimento. Então, seria representado por L. E o tempo, o intervalo de tempo, é representado por T. Nesse caso aqui, observe que nós podemos representar, no caso, no sistema MLT, como L na 1, e o tempo, quando eu tiro do denominador e passo para o numerador, eu terei T na menos 1. Veja que a nossa representação completa é M na 0, L na 1, T na menos 1. E aqui nesse caso, você pode pensar, mas eu teria de sempre fornecer, no caso, a representação completa? Não. Você vai perceber ali, né, que nesse caso, quando a gente representa por L na 1, T na menos 1, seria suficiente, não sendo necessário, essa representação do M na 0, certo? Agora, a aceleração. Como que a gente representa a aceleração, pessoal? A aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Então, velocidade pelo tempo. Nesse caso aqui, observe que nós já sabemos que a velocidade é L na 1, T na menos 1. Então, eu tenho aqui L na 1, T na menos 1, que seria a representação no sistema da velocidade. Isso aqui dividido pelo intervalo de tempo, que seria T. Nesse caso, a nossa representação, então, fica L na 1. E esse T, que está aqui no denominador, quando ele passa para o numerador, ele multiplica. Ficaria T na menos 1, que multiplica T na menos 1. Portanto, T na menos 2. Então, a aceleração corresponde a um LT na menos 2, a velocidade a um LT na menos 1, o volume a um L ao cubo. Observe que aqui eu estou dando ênfase para a forma mais curta de representar. E, no caso, a área, um L ao quadrado. Bom, para fixar, vamos ver aqui, vamos dar continuidade e ver outras grandezas físicas. Então, a grandeza-força. Como que ficaria a grandeza-força, pessoal? Então, a grandeza-força, nós vamos lembrar da equação da força, lá de Isaac Newton. Nós sabemos que força, nesse caso, força é um produto da massa pela aceleração. Então, a representação da força em análise dimensional seria a massa. Então, observe aqui, dos nossos exemplos, a primeira grandeza que aparece a massa seria um m na 0, certo? E a aceleração, nós vimos ali que corresponde o quê? Opa, perdão, m na 0 não. Um m, né? Um m. M de massa. M na 0, daí dá 1, e a massa não fica representada. Então, m, e a aceleração nós pegamos o resultado anterior, que seria L,
T na menos 2. Então, na forma completa para aceleração, m na 1, L na 1, T na menos 2. Aqui lembrando, né, na nossa representação, pode ficar nessa forma aqui representada e não nesse modelo mais formal, ok? Bom, o trabalho. Observe que cada grandeza física que a gente pega, nós precisamos saber associar aqui a fórmula dessa grandeza física. Então, apesar de ser aqui um conceito que faz parte da base da física, é muito importante aqui, digamos assim, saber essas fórmulas de física para poder aplicar a ideia da análise dimensional. Tá? Então, o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho, da sua maneira mais simples, representado lá na mecânica, vou representar o trabalho pelo W. Ele é um produto da força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo entre a força e a distância. Veja só, aqui nós temos uma coisa que é interessante. Esse valor que aparece para nós de cosseno, que está aqui, esse cosseno, ele, na verdade, corresponde a um número, certo? Então, ele corresponde a um número e não a uma grandeza física. E, no caso da análise dimensional, nós não precisamos levar em consideração esse número. Então, aqui, nós vamos considerar que, para o trabalho, nós temos, no caso, a força. Mas a força está representada acima como M, L, T na menos 2. Então, eu tenho M, L, T na menos 2. Isso multiplica a distância. Mas a distância é um comprimento, e sendo um comprimento é representado por L. Observe que a forma final, então, fica o M, eu tenho um produto de L por L, então L vezes L, L ao quadrado, e repito aqui o T na menos 2. Tá? Pessoal, se tiver pergunta, eu consigo acessar. Aqui, então, tendo perguntas, faça essa pergunta que eu já respondo, tá ok? Então, a forma final aqui para o trabalho é representada, ml ao quadrado, T na menos 2. Nós temos como próximo energia cinética. Então, lembrando, a energia cinética é a massa vezes a velocidade de um corpo elevado ao quadrado, dividido por 2. Bom, observe que essa divisão por 2 corresponde à mesma ideia que eu já apresentei aqui em cima. Esse dividido por 2, isso aqui corresponde a um número, tá? Sendo um número, não precisa ser levado em conta na escrita da forma dimensional. Nós temos então aqui mv ao quadrado. O m é a massa representado por m mesmo. E a velocidade, espero que você não tenha esquecido, é um L, T na menos 1, que elevado ao quadrado será igual. Então, repito aqui o m, L ao quadrado fica L ao quadrado, e T, no caso, na menos 1 elevado ao quadrado, corresponde a um T na menos 2. Aí, observa aqui que tem uma coisa interessante entre o trabalho e a energia. Quando nós vemos, né, ml ao quadrado T na menos 2 e ml ao quadrado T na menos 2, aqui vem aquele questionamento. Puxa, mas por que são iguais? São iguais porque, na verdade, o trabalho ele corresponde a uma variação de energia. Então, o trabalho pode ser variação de energia cinética, o trabalho pode ser variação de energia potencial, mas são grandezas correlatas, certo? Trabalho e energia cinética são grandezas correlatas. Aqui vale também uma ressalva, porque o trabalho ele tem a mesma forma do torque em análise dimensional. Mas a diferença é que o trabalho, no caso, é uma grandeza escalar, tá? Nós vamos ver aí, logo à frente na aula, o que são grandezas grandezas escalares e o que são grandezas vetoriais. E no caso, o torque, ou momento de uma força, é uma grandeza vetorial e são, então, grandezas de naturezas diferentes. Apesar da representação em análise dimensional gerar a mesma forma, nesse caso, elas acabam não sendo correlatas, tá ok?
Dando continuidade aqui, eu coloquei, né, uma última, que seria a potência. E a potência aqui ela pode ser representada como a razão entre o trabalho e o tempo. Então, quando nós pegamos a potência, é a divisão entre o trabalho e o tempo, certo? Observe que essa razão do trabalho e o tempo, nós temos então o trabalho, que foi visto aqui como m L ao quadrado t na menos 2. Então, m L ao quadrado t na menos 2, dividido pelo tempo, que é t. Nesse caso, observe que nós repetimos aqui o m e o L ao quadrado, e esse t do denominador eu posso jogar para o numerador, fica como t na menos 1, que multiplica t na menos 2. Então, a potência é Lt na menos 3. E aqui está representada a potência, e quaisquer outras grandezas físicas podem, então, ser representadas, então, na análise dimensional. Bom, aqui, tá? Aqui, eu vou agora resolver aqui alguns exercícios envolvendo análise dimensional, certo? Eu tenho aqui uma tela, tá? Em que o primeiro exercício fala: encontre a forma da constante gravitacional G. Tal constante aparece na expressão da lei da universal de gravitação, onde F é a força, M1 é uma das massas, ou seja, a massa de um corpo, M2 massa do outro corpo, e D é a distância que separa os corpos. Então, observe que nesse problema aqui, nós temos F, que é igual a G, M1, M2 divididos por D ao quadrado, certo? E aqui, então, nesse caso aqui, como eu quero, em análise dimensional, determinar o valor de G, eu vou isolar o G, certo? Então, observe que vai ficar força multiplicado pelo D ao quadrado, ó, o D que divide no lado direito multiplica no lado esquerdo, dividido por M1 multiplicado por M2, que é igual a constante G. Agora, olha só como é que funciona essa análise dimensional, pessoal. Então, aqui, ó, o G seria a força. A força, vamos retornar aqui, que nós vimos que a força corresponde a um MLT na menos 2, certo? Então, eu tenho a força como sendo MLT na menos 2. A distância, o que é? Um comprimento. Então, seria um L elevado ao quadrado. E eu tenho aqui M1 e M2 no denominador. M1, massa de um corpo, M2, massa de outro corpo. Então, eu tenho M, que multiplica M. Observe que aqui não há diferenciação entre ser massa de um corpo ou massa de outro corpo. Simplesmente é representado por M. Note que agora eu tenho aqui M no numerador e M no denominador. E nesse caso aqui, nós temos uma constante gravitacional que teria como unidades. Nesse caso, eu tenho L que multiplica L ao quadrado. Então, eu tenho L ao cubo. Eu tenho um T na menos 2. E eu tenho um M na menos 1. Certo? Eu tenho um M na menos 1. E aqui, então, nós temos, nesse caso, representado a grandeza... Na verdade, não é uma grandeza física, mas uma constante gravitacional, que nesse caso é o L ao cubo, T na menos 2, M na menos 1. Observe que se nós fôssemos considerar, poxa, mas qual seria a unidade no sistema internacional? A unidade, então, seria metro cúbico sobre segundo ao quadrado
multiplicado por quilograma. Puxa, mas de onde que você tira isso, professor? Aqui eu tenho L ao cubo. O L é uma medida de comprimento. A unidade de comprimento é o metro. Por isso, metro elevado ao cubo. Eu tenho T na menos 2. T é tempo. Como está na menos 2, eu jogo para o denominador. Por isso, segundo ao quadrado. E M representa a massa. No sistema internacional, massa é dada em quilogramas. E isso aqui fica multiplicado, então, por quilograma. Tá ok? Vamos lá, mais um problema sobre análise dimensional aqui para vocês. E nós temos aqui nesse problema a proposta: encontre a forma de representar a unidade de campo magnético, que é o Tesla, em termos de unidades do sistema MLT. Bom, o campo magnético, ele aparece na própria expressão do campo magnético, mas um caminho mais fácil é representar o campo a partir da equação da força magnética sobre uma partícula. Então, nós sabemos que quando nós temos uma carga elétrica, tá? Ou melhor, não vamos nem pegar aqui, eu vou fazer diferente, vou pegar um condutor em vez de uma carga. Tá? Um condutor em vez de uma carga. Então, se eu considerar um fio condutor, aqui, ó, um fio condutor. Esse fio condutor, ele está sendo atravessado por uma corrente elétrica aí. Digamos que esse fio condutor ele esteja, nesse caso, imerso num campo magnético. Esse xizinho representa o campo magnético que entra no plano. Então, campo magnético B. Aqui existe, então, uma força magnética que age sobre esse fio condutor. E essa força magnética, pela regra, no caso da mão esquerda, que nós vamos ver aí numa live futura, ela atua aqui. Então, nós sabemos que tem uma força que age sobre esse fio condutor. Então, está aqui a força representada. Bom, qual é a equação que permite calcular a força sobre o fio condutor? A equação, ela é força igual a intensidade do campo vezes a corrente elétrica vezes o comprimento do fio condutor imerso na região de campo, que é L. Tá? Aí você pode se perguntar, mas professor, como é que eu ia saber disso? Né? Por exemplo, você não estudou ainda lá eletromagnetismo. Veja, muitas das questões elas fornecem a fórmula, tá? A equação para análise dimensional. Pode acontecer, tá? De um vestibular ou outro não fornecer essa equação, mas muitas acabam fornecendo. Aqui, então, nós estamos interessados em saber a forma dimensional, no caso do campo magnético, que vai representar para nós a grandeza, na verdade, a unidade Tesla, que é representado pelo T. Então, veja só. Como que nós vamos desenvolver aqui? Nós temos uma força. Uma força, não sei se você se recorda, mas é um M, L, T na menos 2. Tá? MLT na menos 2. Isso é igual, eu vou manter aqui, tá? No caso, o campo, nessa equação. A corrente elétrica, ela é uma grandeza fundamental da física, está dentre as 7 grandezas fundamentais. Então, aqui, nós representamos a própria corrente elétrica, nesse caso, por A mesmo, tá? E o comprimento, nesse caso, seria representado pelo próprio L. Observe que na nossa expressão aqui, é possível, então, simplificar no lado esquerdo e no lado direito L com L. E como eu pretendo descobrir, né, o que seria de fato essa unidade Tesla, eu isolo o campo, então eu tenho M T na menos 2 sobre o ampere. Você pode encontrar em alguns livros uma representação de corrente elétrica não pela sua unidade ampere. Ele pode ser representado também, vou colocar aqui, ó, por I, tá? Também pode ser
representado por I. Nesse caso aqui, essa é a representação, então, para o campo magnético. Observe que essa grandeza Tesla, ela seria representada, então, da seguinte forma. A massa é o quilograma, certo? Sobre, isso aqui é tempo, e a menos 2, quando eu lanço lá para o denominador, fica segundo ao quadrado, e a corrente elétrica é o ampere. Observe que isso aqui, então, corresponde ao Tesla, certo? Então está aqui essa questão também, para a gente encontrar a unidade do campo magnético. O Tesla nada mais é do que o quilograma por segundo ao quadrado multiplicado pelo ampere. Então, dando continuidade à aula, vamos falar a respeito de vetores, olha só. E eu tenho aqui, para vetores, existe a diferenciação do que são grandezas, no caso escalares, e do que são grandezas vetoriais. Então, eu coloquei aqui para nós o seguinte, que as grandezas, no caso escalares, elas só precisam apresentar um módulo. É o que acontece, né, com a grandeza tempo. Tempo, basta dizer o valor de tempo, e ela está totalmente explicada somente por esse valor. Então, é um valor numérico acompanhado de uma unidade. Isso é o tempo. Por exemplo, a massa. A massa é uma grandeza, no caso, escalar. Basta representar um valor numérico acompanhado pela unidade, que ela está totalmente explicada. Nós podemos considerar a temperatura também. A temperatura, basta informar o valor da temperatura. Nós podemos considerar aí a energia e muitas outras grandezas, que são grandezas, no caso, escalares. Já as grandezas vetoriais, além do módulo, elas precisam apresentar direção e sentido. Tá? Então, por exemplo, vamos considerar aqui. Ó. Nós temos um bloco, e esse bloco ele precisa ser movimentado. Nesse caso aqui, nós representamos, então, uma força atuando nesse bloco. Essa força ela tem que ser representada por um valor numérico, porque nós temos que apresentar uma intensidade de força que atua sobre esse bloco, no caso. Essa força ela precisa ter uma determinada direção e ela precisa ter um determinado sentido. Por isso que a força aqui ela fica classificada como uma grandeza vetorial. Então, precisa ter, no caso, um módulo, uma direção e um sentido para ser uma grandeza vetorial. Aqui é muito importante também anotar aí que uma grandeza, no caso vetorial, quando a gente representa uma grandeza vetorial, ela é representada, por exemplo, como nós fizemos ali com a força, com uma setinha sobre ela, tá? Então isso aqui, essa setinha, ela está ali, no caso, representando que a grandeza, no caso, ela é vetorial, certo? Então, olha só. Agora, vamos ver o seguinte. Observe que quando nós falamos do vetor, o vetor ele nada mais é do que um segmento de reta orientado. Então, eu tenho aqui a representação de um vetor força, cujo módulo escrito aqui de maneira formal. Então, módulo, essas duas barrinhas, da força, ou do vetor força, igual a 10 newtons. Aqui é o seu valor numérico. Observe que o próprio desenho representa a direção e o sentido. E aqui eu preciso fazer um alerta para você. Tá? Eu preciso fazer um alerta para você. Quando você vê essa representação, como acontece aqui nesse exemplo, como acontece nesse exemplo, nesse outro exemplo, ou nesse outro exemplo, qualquer um deles, observe. Grandeza força, representada pela setinha em cima.
Grandeza velocidade, representada pela setinha. Grandeza aceleração, representada pela setinha. Grandeza aqui campo magnético, representado pela setinha. Sempre que você vê essa representação, tudo isso indica que nós devemos, nesse caso, fazer, pessoal, estou escrevendo aqui, ó, fazer desenho. Fazer desenho de vetores. É assim que a gente precisa trabalhar quando a gente vê aqui representada a grandeza com essa setinha. Agora, mais tarde a gente vai ver quando que a gente trabalha com os números, tá? Então, olha só. Aqui, cada uma dessas forças ela precisa ser bem explicada, certo? Então, vamos lá. A primeira, ela tem um módulo, que eu vou representar aqui por M, e esse módulo, ó, é exatamente o que está escrito aqui. Só que aqui está numa representação formal. Tem como colocar uma representação mais simples? Sim, e é o que normalmente acontece. A gente não usa essa representação tão formal. Então, seria F igual a 10 newtons. Isso é o módulo. Aqui, qual seria a direção? Gente, direção tem apenas 3. A direção ou é horizontal, ou é vertical, ou é oblíqua. Tá ok? Ou é horizontal, ou é vertical, ou é oblíqua. Nesse caso, olhando para esse vetor, a gente vê ele desenhado na horizontal. Então, horizontal. E o sentido? O sentido, nesse caso, toda a direção vai ter 2 sentidos. O sentido pode ser para a direita ou para a esquerda, nesse caso. Mas toda a direção tem 2 sentidos, porque esse vetor poderia estar representado ao contrário. Aqui ele está da esquerda para a direita, ele poderia estar da direita para a esquerda. Então, aqui eu vou representar para a direita, certo? Vamos lá, vamos representar aqui o segundo vetor. O segundo vetor, qual é o módulo desse segundo vetor? O módulo de segundo vetor simplesmente representa aqui um vetor velocidade v igual a 5 metros por segundo. E qual seria, no caso, a direção? A direção aqui, ela, no caso, é horizontal. E o sentido aqui, observe que, olha a distração, gente. Pensei numa coisa aqui e distraí. A direção aqui é vertical, tá? A direção só pode ser horizontal, vertical, oblíqua. Nesse caso, vertical. E qual seria o sentido? Como nós temos 2 sentidos, aqui seria, no caso, representado para baixo. Vamos lá no nosso próximo exemplo aqui, um vetor aceleração. Então, qual seria o módulo? O módulo representado aqui, A, veja que não da maneira totalmente formal, 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui, qual seria a direção? Como eu disse, só existem 3 direções. A direção pode ser horizontal, vertical e oblíqua. Nesse caso, está aqui inclinada, ela é oblíqua. E o sentido? O sentido, nós temos muitas formas de representar, tá? Então, quando existe um ângulo representado, nós podemos representar em função do ângulo. Quando nós temos pontos cardeais representados, pode ser por pontos cardeais. Nesse caso aqui ele está oblíquo, eu preciso de um sentido, tá? Como eu não tenho valor de ângulo, eu vou tentar representar aqui por pontos cardeais, fazendo essa consideração, tá? Por pontos cardeais. Então aqui, se nós olharmos, eu teria aqui o norte, eu teria para cá o que corresponde a leste, então esse vetor estaria a nordeste. Como por falta de informações maiores, então ele tem um sentido nordeste. Tá ok? Sentido nordeste.
E no último caso aqui, vamos lá, campo magnético, qual seria o módulo? O módulo é B igual a 0,92 Tesla. A direção. Olha só que interessante. Né? Vai olhar assim, pô, mas o que seria essa bolinha com esse pontinho? Isso aqui é a forma que nós temos de representar um vetor que ele entra num plano. Sempre que um vetor entra num plano, ele é representado por bolinha com pontinho. Então, esse aqui é um vetor que entra num plano. Tá? Caso nós tenhamos um vetor que sai do plano, então, tá? Um vetor que sai do plano, vou aproveitar aqui esse espaço. Opa! Esse vetor aqui entra num plano? Não, esse vetor aqui ele sai do plano. Então ele representa aqui um vetor que sai do plano. Quando nós temos bolinha com xizinho, bolinha com xizinho corresponde a um vetor que entra no plano, certo? Então, representação de um vetor que entra no plano, representação de um vetor que sai do plano. Gente, desculpa ali, eu fiz aqui essa confusão de volta. O que está me confundindo é que eu fico aqui pensando se vocês estão colocando perguntas ou alguma coisa assim, porque eu não estou tendo acesso às perguntas, tá? Infelizmente, eu não estou tendo acesso aqui às perguntas e não está tendo como configurar essas perguntas, caso vocês estejam colocando. Isso está me distraindo um pouquinho, tá? Mas eu vou me concentrar aqui para que a gente possa, então, continuar. Então, esse aqui é um vetor, nesse caso, né, que entra no plano ou sai do plano, essa representação, mas entrar no plano ou sair do plano, observe que tem a ver com o sentido, porque entrar e sair são sentidos opostos. Então, nesse caso, o sentido aqui é representado como, nesse caso, sai do plano. Tá? E a direção aqui, se nós considerarmos que ele vem, por exemplo, aqui de dentro da tela para fora, eu poderia dizer que nós temos uma direção horizontal representada, beleza? Então, está aqui a representação de vetores. Vamos ver agora como que a gente opera vetores, que seria a parte que seria aqui de bastante importância, essa parte de operação de vetores. Então, aqui a parte de operação de vetores. Primeiro, nós temos a ideia da soma vetorial. Na soma vetorial, gente, eu tenho aqui 3 vetores representados. E, por exemplo, eu quero representar aqui o vetor A somado ao vetor B. O vetor A somado ao vetor B, o vetor A somado ao vetor B, corresponde, então, a um desenho que nós devemos fazer, tá? Então, eu insisto, esse tipo de representação indica que a gente precisa fazer um desenho, pessoal, tá? Precisamos fazer um desenho. E esse desenho, ele corresponde ao seguinte. Então, olha só, nós temos aqui os vetores que nós precisamos considerar, porém, olha que nós temos esse sinal de mais. Esse sinal de mais, ele está indicando que esse desenho que a gente faz, ele funciona assim. Nós temos aqui representado o nosso vetor, vou colocar aqui em cima um vetor qualquer. Esse lado de cá corresponde ao que a gente chama de origem. Esse outro lado é a extremidade, tá? Então, origem e extremidade. Aqui, essa seta de mais aqui, ela está dizendo para nós que nós temos que pegar um vetor A e ligar, né, a sua extremidade na origem
de um vetor B. Então, tá aqui, ó. A gente liga a extremidade na origem, que seria o que está representado aqui. Extremidade na origem. Isso é o significado desse sinal de mais, certo? Então, por exemplo, agora vamos lá. Se eu quero representar aqui A mais B. Para representar A mais B, então eu tenho aqui o meu vetor A e eu tenho aqui o meu vetor B. E na extremidade de A eu tenho que colocar a origem no B. Então deixa eu trocar a cor aqui. Eu tenho aqui o meu vetor B. E como aqui eu tenho A e B, observe que a resultante ela inicia com o primeiro vetor, termina com o último. Então ela liga o primeiro vetor ao último vetor. E esse caso aqui seria o meu vetor resultante, que eu vou chamar de vetor soma, certo? Então tá aqui, ó, o meu vetor soma, que é o resultado. Ele, no caso, liga o primeiro vetor ao último vetor. O vetor soma tem origem com a origem do primeiro, extremidade com a extremidade do segundo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos aqui então agora propor mais uma soma, tá? Então agora eu quero uma soma de vetores de modo que eu tenha A mais C mais B, usando os três vetores. Nesse caso aqui, como eu tenho A mais C, vou representar o meu vetor A. Eu tenho o vetor C, deixa eu trocar de cor aqui, então eu tenho o meu vetor C. O vetor C é oblíquo, eu tenho que desenhá-lo exatamente como eu vejo aqui. Tá? Procura representar com o mesmo tamanho e tudo. E o meu vetor B? Então, o meu vetor B aqui representado, deixa eu colocar grosso aqui, vertical para baixo. E cadê o vetor soma? O vetor soma, ele tem a origem com a origem do primeiro, e ele tem sua extremidade com a extremidade do último. Então, nosso vetor soma ele começa com o primeiro e ele vai terminar com o último. E aqui você pode falar, mas professor, esse vetor está passando por cima desse vetor C. Pode isso? Sim, não tem problema nenhum, certo? Não tem problema nenhum. Simplesmente, então, nós ligamos A ao C ao B. Aí, para representar o vetor soma, origem com a origem do primeiro, extremidade com a extremidade do último, A mais C mais B, então, é igual ao vetor soma, que para nós corresponde ao vetor S, tá ok? Vamos em frente. Como que funciona a subtração de vetores? Na subtração de vetores, por exemplo, vamos fazer a subtração do vetor A com o vetor B. Então, eu quero fazer A menos B. Eu quero achar a subtração aqui. Tem uma coisa muito importante que precisa ser considerada. Se eu tenho um vetor V, o vetor V, para ele, existe o seu oposto. O vetor oposto, o que ele é? É um vetor que tem a mesma direção. V é vertical na direção. Então, o seu oposto também é vertical. Tem sentido contrário, tá? Tem sentido contrário. E tem, no caso, o mesmo módulo. Esse aqui é o vetor menos V. Certo? Então, isso aqui, esse vetor aqui, tá? Esse vetor aqui, ele seria o vetor oposto. Mas por que representar o vetor oposto? Pelo seguinte, veja só. Aqui quando eu tenho A menos B, isso aqui é o mesmo que o vetor A mais
menos B. Observe que eu troquei de uma subtração para uma adição, tá? Para uma soma. Por quê? Porque o menos colocado dessa forma aqui, ele está dizendo para a gente subtrair A de B. Então, ele vale como uma subtração. Agora, o que eu fiz foi um artifício para transformar numa soma. Mas o vetor que eu tenho aqui, ele é o vetor oposto de B. E esse sinalzinho de mais corresponde para nós a uma adição, certo? Então, observe que agora, aqui, gente, tá? Na realidade, vamos representar, então, essa subtração. Lembre-se que isso aqui representa um desenho. Você tem que desenhar. Então, eu pego aqui o vetor A, que ele é horizontal, é para a direita. E eu vou pegar o vetor A e fazer a adição. Adição eu ligo o quê? Extremidade com origem. Com o oposto de B. B é vertical para baixo. Observe aqui, ó, pessoal, eu vou desenhar aqui no lado. Ó. O menos B tem que ser oposto. Está aqui, ó, vertical para cima. Então, eu tenho A e vertical para cima eu tenho menos B. E o vetor resultante está aqui, gente, ó. Esse agora é o vetor soma, certo? Então, esse aqui é o nosso resultado, é o vetor soma, tá ok? Então, tá aí, ó, a subtração de vetores, ela pode ser feita facilmente, transformando a subtração numa adição com o vetor oposto, que foi o que nós representamos aqui. Vamos para a próxima operação. A próxima operação é o produto entre escalar e vetor. Tá? O produto vetorial ele existe também, mas o produto vetorial ele é feito apenas no ensino superior. No ensino médio acaba não trabalhando com produto de dois vetores. Então a gente não vai ver aqui nessa aula. Tá? Mas se tiver algum universitário assistindo, nós temos esse conceito em aulas no canal do Physics Inbox, tá ok? Então, olha só. O produto escalar em vetor, imagine que nós temos um vetor 2A. O que nós precisamos fazer é apenas dobrar o vetor A. Então, se eu pego aqui ó, o vetor A e eu quero 2A, eu tenho que pegar A com A. Pode ver que aqui eu respeitei, tá? Ó, extremidade de A com a origem do outro A. E cadê minha resultante? Começa com o primeiro, termina com o último. Isso aqui é o vetor 2A, certo? Digamos que eu tenha que fazer aqui o vetor A menos 2B. A menos 2B. Vamos lá? Aqui eu tenho uma subtração com uma multiplicação de vetor. Observe que isso aqui pode ser escrito da seguinte modo. Mantenho aqui o vetor A, troco para uma adição e escrevo o vetor oposto, que vai ser menos 2B. Isso aqui vai ser igual. Vamos lá? Sabemos que isso que eu acabo de fazer aqui representa o quê? Representa um desenho. Você tem que desenhar, tá? Então, nós temos aqui o nosso vetor A. E eu tenho aqui, ó, vou dobrar o meu vetor B. Se eu coloco outro vetor aqui, B, eu sei que isso é 2B. Então, invertendo o sentido,
isso aqui é o vetor menos 2b. E eu tenho que fazer a adição de A com o vetor menos 2b. Então, vertical para cima, está aqui o vetor menos 2b. A nossa resultante tem início com o início do primeiro, final com o final do último. Está aqui o nosso vetor resultante, que pode ser chamado de vetor soma. Tá ok? Então está aí o produto de escalar por vetor. Vamos na sequência agora ver como é que nós achamos o módulo resultante da soma de dois vetores. Tá? Então aqui no negócio seguinte, eu tenho três vetores, não coloquei os módulos aqui, mas vou representar. Por exemplo, vou escrever da maneira aqui não formal, tá? De forma que eu estou considerando que A vale 5 unidades, que B vale 2 unidades e C também vale 2 unidades. Tá ok? Então agora, olha só, gente. Se eu preciso encontrar um módulo e eu quero o módulo do vetor S, o que me interessa aqui é encontrar o módulo de um vetor S, certo? De modo que o vetor S ele é A mais C. Observe aqui que esse módulo do vetor S, vou até trocar de cor, ó, ele vai ser dado pelo quê? Nesse caso, o vetor A, olhando o vetor A e o seu sentido, ele tem o mesmo sentido do vetor C. Significa que o vetor S ele corresponde a 5 unidades de A, somado a 2 unidades de C, o que eu tenho no total 7 unidades. Tá? O que eu tenho aqui no total, então, 7 unidades para esse vetor soma de A com C. Agora, por exemplo, deixa eu representar aqui, né? Se a gente pegar aqui o vetor A e adicionar o vetor C, o vetor ali que deu 7 unidades, ele está aqui, ó, ele começa com o primeiro e termina com o último, tá? Então ele faz aqui um polígono sanduíche, tá? Na verdade, não chega a formar uma figura geométrica de 3 lados, porque aqui todos eles são paralelos. Mas não deixa de ser a linha de raciocínio para construir aqui o chamado polígono, tá? Então, esse aqui é a representação desse vetor. Agora, por exemplo, eu quero encontrar aqui o módulo do vetor S, de modo que S seja A menos C. Observe que aqui, de forma simples, tá? De forma simples, fazendo o cálculo de S, S seria igual. Olha, o A eu estou vendo ele para a direita, então ele é 5. Mas o C, tá? O C, como eu vou ter que pegar, nesse caso, e fazer uma subtração aqui, eu teria menos 2 unidades, de modo a ter 3 unidades. Como que a gente vê aqui essas 3 unidades no desenho, gente? Então, no desenho eu tenho aqui o vetor A representado. O vetor C, eu tenho que pegar o oposto dele, afinal de contas, né? Esse A menos C seria o quê? A somado com o oposto de C. O oposto de C é isso aqui, ó. Então, eu tenho A com menos C, que está para cá. Olha só. Menos C. Observe que aqui está a extremidade de A com a origem de C. E o vetor, no caso, soma origem com a origem do primeiro, extremidade com a extremidade do último. Está aqui o vetor representado. Esse aqui é o nosso vetor S. Observe que quando a gente pega essa notação aqui de vetores, isso aqui
representa um desenho, tá ok? Então, isso aí representa um desenho. Vamos lá. Agora, considerando a regra do paralelogramo, na regra do paralelogramo, então, nós temos o seguinte. Eu tenho aqui dois vetores que estão ligados pela origem. Na regra do polígono, a gente viu que era a extremidade ligada com a origem. Na regra do paralelogramo, nós fechamos uma figura geométrica que é justamente o paralelogramo. Aqui você deve imaginar como se nós tivéssemos dois lados. E nós temos que fechar o quadrilátero, que seria o paralelogramo. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu considero uma reta auxiliar paralela ao vetor C que passa pela ponta do vetor A. E considero uma outra reta auxiliar aqui, paralela ao vetor A, que passa pela ponta do vetor C. No encontro das duas retas, eu tenho aqui representado a minha resultante, que está ali colocado, certo? Então, esse aqui seria o vetor resultante ou vetor soma. A regra do paralelogramo, né, ela agora implica no seguinte, puxa, mas como que eu vou fazer para realizar a soma de dois vetores que estão num ângulo qualquer? Observe que aqui nós fizemos a soma apenas de vetores que estavam paralelos entre si. Mas agora nós temos dois vetores em direções diferentes. E aqui a gente usa uma regra do cosseno modificada, em que a formulazinha é resultante ao quadrado é igual, no caso, ao módulo de A ao quadrado, mais ao módulo, aqui eu peguei como vetor C, módulo de C, mas podia ser vetor B, mas, diferentemente da lei dos cossenos, por isso que eu falei lei dos cossenos adaptada, aqui é um sinal de mais, tá? 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, tá ok? Então, essa é a fórmula que deve ser utilizada na regra do paralelogramo, tá? Então, tá aqui, ó. Essa é a regra utilizada lá no paralelogramo. Tem uma particularidade que eu vou mostrar para você. Então, digamos aqui, né, por exemplo, digamos que esse vetor A ele tem um módulo que corresponde a 5 unidades. Esse vetor C tem um módulo que corresponde a 3 unidades. Quanto que vale o módulo dessa resultante? Então, quer dizer, jogando na fórmula, quando a gente tem dois vetores e sabe o ângulo entre eles, é jogar na equação direto, que é essa lei dos cossenos adaptada, em que R ao quadrado, então, é igual ao vetor A, módulo de A ao quadrado, 5 unidades, então 5 ao quadrado. Mais o vetor C, aqui eu coloquei como 3 unidades, 3 ao quadrado. Mais 2 vezes o A, que vale 5, vezes o C, que vale 3, vezes o cosseno de 60 graus, que é o ângulo que nós temos aqui. Observe que R ao quadrado, então, é 25, 3 ao quadrado, 9, mais esse cosseno de 60 aqui, galera, ó, o cosseno de 60, ele é igual a meio. Só que 2 vezes meio é 1. 1 vezes 5 é 5, e 5 vezes 3 é 15. Então, observe que R vai ser a raiz, 25 mais 15, 40 mais 9, 49. R é igual a 7 unidades. Então, está aí, né, um cálculo usando essa regra do paralelogramo. Tá? Aqui, eu quero mostrar para você uma particularidade. Então, deixa eu pegar um slide em branco aqui, que o negócio é o seguinte. Imagina aqui, então, tá? Que nós temos um vetor A
de forma que o módulo de A é 4 unidades. Nós temos o vetor B, que o módulo de B vale 3 unidades. Vamos considerar que o ângulo entre esses vetores seja um ângulo reto. Você sabe que o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Aplicando a regra do paralelogramo, note que passo uma reta auxiliar paralela a B, tá? Pela ponta de A. Passo uma reta auxiliar paralela a A pela ponta de B. E traço a resultante. Aí você está se perguntando, peraí, mas não dá para usar o Teorema de Pitágoras para calcular isso? Dá para calcular pelo Teorema de Pitágoras, sim. E eu vou te mostrar aqui o motivo pelo qual dá para calcular pelo Teorema de Pitágoras. Então veja só, vimos que a resultante ao quadrado, por quê? Porque o que nós encontramos aqui, pela regra do paralelogramo, é a resultante. A resultante ao quadrado seria A ao quadrado, B ao quadrado, 2 vezes, lembre-se que aqui é mais, lá na lei dos cossenos você vai olhar é menos, aqui é adaptado, então é mais, 2 vezes A, vezes B, vezes o cosseno, que nesse caso, tá, vamos lá, cosseno de θ. Vamos substituir os valores aí, gente. A, 4 ao quadrado, B, 3 ao quadrado, 2 vezes 4, vezes 3, vezes o cosseno de 90 graus. Porém, o cosseno de 90 graus, ele vale 0. E se ele vale 0, galera, ó, todo esse termo aqui caiu fora. Porque 2 vezes 4 vezes 3 multiplicado por 0 é 0. Observe que nesse caso aqui fica o quê? R ao quadrado igual a 16 mais 9. R é a raiz de 25. E a raiz de 25 é igual a 5 unidades. Então tá aí, ó. 5 unidades. E a pergunta é, puxa, mas eu não queria usar isso. Não tem problema nenhum. Aqui então, tá? Você poderia utilizar simplesmente resultante ao quadrado, A ao quadrado, mais B ao quadrado. Você pode usar isso, então, da forma direta. Mas por que da forma direta? Porque o ângulo entre eles é 90 graus, porque eles são perpendiculares. Aí dá para utilizar essa equaçãozinha aqui, que corresponde ao Teorema de Pitágoras, beleza? Vamos em frente e vamos falar agora da decomposição de um vetor. Muitas vezes nas operações vetoriais, nós precisamos fazer a decomposição de um vetor de forma a tornar mais fácil a operação entre vetores. E para isso, na decomposição de vetor, então, quando nós falamos em decomposição, nós sempre estamos achando 2 projeções desse vetor. Uma projeção sempre é horizontal, a outra é sempre vertical. Então, aqui, ó, para achar essas projeções, nós imaginamos a origem do vetor na origem do sistema cartesiano. Então, nós temos aqui, tá? Vou falar do sistema cartesiano e não no sistema tridimensional. Mas poderia perfeitamente pensar também no sistema tridimensional. Vamos lá, então eu tenho aqui o vetor. E como que a gente faz a projeção de um vetor? A projeção de um vetor, gente, é uma sombra. Imagine o vetor como uma peça sólida, tá? Como uma lança, por exemplo. Isso aqui é o solo. Então a lança está inclinada em relação ao solo. Eu venho com uma lanterna aqui, ó. Uma lanterna e ilumino. Bem rente a ponta aqui e com a minha lanterna segurando ela paralela ao chão. O que vai acontecer? Isso aqui vai causar uma sombra que vai aparecer aqui, ó. Certo? Como esse vetor eu estou chamando de vetor C, essa sombra aqui, como esse eixo aqui seria para mim o eixo vertical Y e aqui o eixo horizontal X, esse C seria CY. E da mesma forma, eu chego aqui com a minha lanterna agora, ilumino com a lanterna na vertical, a ponta do vetor aqui,
E eu sei que vai fazer sombra agora no chão. Aqui é como se tivesse uma parede, fez sombra na parede, aqui faz sombra no chão. Essa sombra, ela vai aparecer aqui, gente. Tá? CX. Então, componente CY, componente CX do meu vetor C. Agora, observe que aqui, o que eu tenho? Eu tenho meu vetor C. Eu tenho minha componente aqui, ó, CX horizontal. Vou colocar aqui. E eu tenho a componente CY, que é vertical. E vetores têm uma propriedade que eu posso carregar esse vetor daqui para cá. Então eu tenho aqui CY. Mas, como eu tenho aqui o eixo cartesiano XY, significa que o ângulo entre o x e o y sempre vai ser um ângulo reto 90 graus. E aqui eu tenho um ângulo, tá? Que é um ângulo θ. Observe que por relações trigonométricas, lembrando, no caso da função seno, tá? Vou começar pelo seno. Seno de θ é igual a cateto oposto por cateto adjacente. No meu triângulo, eu sei que C seria a hipotenusa. CX está junto ao ângulo, então seria cateto adjacente. E o CY seria cateto oposto. Então, hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Que seno de θ, então, seno de θ é, no caso, cateto oposto, CY, sobre, no caso, cateto oposto sobre hipotenusa, o seno, né? Garanto que já tinha alguém me avisado aí, mas como eu não consigo ler os comentários, infelizmente, né? Só quando eu olho de volta para perceber. Então tá ali, ó. E a nossa hipotenusa o que que é? É C. Nossa hipotenusa é C. Então, me desculpe, tá aí. Olha só, na minha representação, então, eu tenho aqui que o meu CY, que é a componente, corresponde a C, que é o vetor C, que multiplica seno de θ. Tá? Então, essa aqui seria uma componente. A outra componente que eu tiro aqui do triângulo seria cosseno. Então, cosseno de θ é igual a cateto adjacente pela hipotenusa. O cosseno de θ, o cateto adjacente, para nós seria o quê? CX, a hipotenusa C. Observe que CX, a componente x, jogo C multiplicando, C que multiplica cosseno de θ. Então, aqui seriam as componentes do meu vetor. Agora, olha só, deixa eu pegar aqui como exemplo, tá? Vou pegar aqui um vetor qualquer. Então, digamos que eu tenha aqui um vetor A. Vou considerar que o módulo do meu vetor A, ele tem 10 unidades. E em relação ao eixo horizontal, isso aqui tem 30 graus. A ideia, então, aqui é fazer a representação, né, das projeções, das componentes. Então, o que eu tenho? A mesma ideia da lanterna, eu pego e ilumino aqui. Aqui é como se tivesse, vamos colocar aqui o meu eixo Y, aqui meu eixo X. Eu sei que eu tenho uma projeção sobre Y, uma projeção é boa, hein? Uma projeção sobre X. Então, ilumino como se aqui fosse um objeto. Lá na parede tem uma sombra. Essa sombra seria a Y.
ilumino aqui em cima, faz uma sombra aqui embaixo. Essa sombra é a x. Então, como nós vimos, aqui já aproveitando, né? Percebendo que x é adjacente, então é cosseno. Observe que AX é a cosseno de 30 graus. E a y é a... Pode ver que a y está longe do ângulo, está oposto ao ângulo, e nesse caso é seno. Então, sempre quem está adjacente ao ângulo é cosseno, quem está longe é seno. Nesse caso aqui, o que eu tenho? A aqui multiplica cosseno de 30, o A vale 10. O cosseno de 30, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Nesse caso aqui, posso simplificar. 10 com 2, isso me dá 5. E eu chego à conclusão, então, que isso aqui dá, no caso, 5 raiz de 3 unidades. Para y agora, a x é 5 raiz de 3 unidades. Para y, eu tenho 10 do A. Seno de 30 vale meio. Nesse caso, fazendo a simplificação, 10 por 2 vale 5. E nós temos aqui, então, como resposta, 5 unidades. Gente, aqui, tá? Deixa eu pegar mais uma folha em branco aí. E eu tenho, então, vou aproveitar esses resultados. Tá? Deixa eu fazer o desenho rapidinho aqui. Olha só. Eu tenho o meu vetor aqui representado. Tenho o meu vetor aqui representado. Vetor A. Aí aqui eu tenho a componente que eu descobri que é a componente AY. E eu tenho a componente AX. Nós vimos que AY, nesse caso aqui, deixa eu lembrar, 5 unidades. 5 unidades. E nós temos aqui AX, que é 5 raiz de 3 unidades. Uma maneira de fazer uso aqui, de forma que a gente tenha, né? Nós sabemos que a y é uma componente vertical, nós sabemos que a x é uma componente horizontal. Mas uma maneira de fazer uso dessas componentes é ainda entrar com a teoria de vetores unitários. E o que são vetores unitários? Tá? Os vetores unitários seria, no caso, um vetor orientado. Se é vetor orientado, isso aqui é redundante, tá? Um vetor orientado com apenas uma unidade. Tá? Apenas uma unidade. Então, como é que funciona isso? Se eu tenho aqui, ó, o eixo Y, eu tenho aqui o eixo X, e tenho aqui o eixo Z, tá? E eu considero aqui que eu tenho vetor unitário em cada um desses eixos, então, um vetor com uma unidade apenas, ele seria aqui representado, no caso no eixo Y, por J chapéu, tá? Então, qualquer vetor cujo módulo está multiplicado por J chapéu, nós sabemos que é um módulo que pertence ao eixo Y. Nós temos um vetorzinho aqui que corresponde ao I chapéu e nós temos aqui o K chapéu. Então, observe que nessa nossa notação, eu tenho 5U como é Y, e por ser a Y, eu já identifico que isso é vertical. Eu tenho a X como 5 raiz de 3, que eu consigo, por causa do AX, identificar que isso aqui é horizontal. Mas imagine que eu tivesse apenas o vetor escrito como A igual
a 5 mais 5 raiz de 3. Somente com os valores. Observe que nessa representação, para começar, eu não posso nem colocar setinha aqui em cima, né? Seria uma representação totalmente errada. Mesmo que fosse certa, como que eu ia identificar? Tá? Então aqui, para a gente ter a representação através desses vetores unitários que ajudam muito, isso aqui seria o seguinte. Aqui uma setinha. Esse 5 aqui é relativo ao eixo Y. Então seria 5J. E aqui relativo ao eixo X, 5 raiz de 3. E se, por exemplo, isso aqui fosse força, nós teríamos lá a representação em newtons, certo? Então, por exemplo, ó, eu vou representar agora um vetor a partir... Tá? Ó, vocês estão escutando nesse momento, junto comigo aqui, a minha cachorrinha, que a minha filha deixou ela sair do quarto, e ela está fazendo barulho para que a gente possa escutar, né? Então, se vocês gostam de cachorrinhos, por favor, perdoem a minha cachorrinha que está um pouquinho chata nesse momento. Então, olha só. Vamos pegar aqui uma outra página. Digamos que eu tenha um vetor. E esse vetor aqui, ele é o vetor A. E esse vetor, ele vale 10 e menos 2,5 J newtons, certo? Então aqui eu tenho esse vetor representado. Como que eu desenho esse vetor? Observe o porquê desse I chapéu e desse J chapéu. Isso significa que se eu considerar, tá, o eixo Y e, nesse caso, o eixo X, observe que aqui eu tenho o meu lado positivo do eixo X, o meu lado negativo do eixo X, o meu sentido positivo de Y, o meu sentido negativo de Y. Então aqui, observe que eu tenho 10 positivo I. Então eu tenho representado, aqui ó, tendo 10 unidades, valendo aqui 10 unidades, ó, aqui então, 10 unidades, o meu vetor ao longo do eixo X, porque aqui é I. Lembre-se que se I ele vale uma unidade vezes 10, 10 unidades, o I serviu para saber que é no eixo X. Menos 2,5. Opa, menos 2,5 isso aqui é para baixo. Ó. Isso aqui vale menos 2,5, aqui seria o zero. Agora, nesse caso aqui, eu sei que o 10 e o 2,5 são sombras. O meu vetor, na realidade, ele é isso aqui, ó. Tá ok? Então, observe, pessoal, observe que aqui a gente utilizou as componentes, as projeções, para chegar no vetor. Observe que isso aqui equivale a dizer que nós temos A, que é igual a X, mais a Y. E agora veja uma coisa. Não são perpendiculares entre si? Ó, são perpendiculares entre si. E se são perpendiculares entre si, aqui é muito importante perceber que nós temos a aplicação do Teorema de Pitágoras, né? Olha só, isso aqui é o meu AX, isso aqui é o meu AY, de forma que pelo Teorema de Pitágoras eu posso dizer que A ao quadrado é AX ao quadrado mais a y ao quadrado. Certo? Então está aí essa representação que relaciona o nosso módulo do nosso vetor com o módulo das componentes através do Teorema de Pitágoras.